Muito bem-vindos a esse vídeo em que a gente vai estudar a súmula 25 do TST, que diz respeito às custas processuais no processo do trabalho. Uma súmula bastante importante. É uma súmula longa e que começa lá com o inciso primeiro, são 4 incisos. O inciso primeiro fala assim: a parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda instância, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida. Tá? Então a gente tem a figura da parte vencedora em primeira instância, que se torna vencida na segunda instância, né? Sendo que a parte vencida originalmente ela ficou isenta do pagamento das custas processuais. Tá? Vamos trabalhar com um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Vamos pensar que o nosso reclamante, o José, ele seja beneficiário da justiça gratuita. E como beneficiário da justiça gratuita, o José, então, ele é isento do pagamento de custas processuais. Tá? Então, o José contra o seu empregador, vou botar contra a empresa aqui, e aí a situação da súmula é a situação em que o José, inicialmente, ele fica vencido na primeira instância. Então, a sentença é uma sentença, claro, nesse caso, de improcedência do pedido. Sendo uma sentença de improcedência, o juiz vai fixar custas de 2% sobre o valor da causa, só que vai haver uma isenção. O José não vai pagar porque o José é beneficiário da justiça gratuita. Tá? E aí o que acontece aqui é a chamada inversão do ônus da sucumbência. Né? Ou seja, o José que tinha sido então vencido na sentença, o acórdão passa a ser de procedência. Né? O acórdão então dá provimento ao recurso e, portanto, o pedido do José é julgado procedente. O que o inciso primeiro da súmula está falando nesse caso é o seguinte: aquelas custas de 2%, digamos aqui que no nosso exemplo as custas fossem no valor de R$500, tá? R$500 seria o valor das custas aqui. Né? Esse valor foi fixado, só que não foi recolhido pelo José, concorda comigo? Porque o José é isento do pagamento de custas. E aí no acórdão, como o José teve a procedência do pedido no acórdão, o que acontece é que essas custas, então, que o José, que era a parte vencida, deixou de recolher, essas custas vão ter que ser recolhidas pela empresa. Então, se a empresa quiser interpor um recurso de revista, ela vai precisar recolher as custas, independentemente de intimação, as custas que foram fixadas na sentença originária, mas que a parte vencida inicialmente ficou isenta. Tá? Então, esse recurso de revista da empresa contra o acórdão que julgou procedente o pedido, reformando a sentença, então essa empresa vai precisar recolher custas independentemente de intimação. Beleza? Esse é o inciso primeiro da súmula 25. Tá? O inciso segundo, ele fala assim: no caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Deverá, ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia. Percebam, essa situação é muito semelhante ao inciso primeiro, com a diferença de que, nesse caso aqui do inciso segundo, a parte que perdeu na primeira instância, ela não era isenta. Então eu posso dar o mesmo exemplo aqui, o José contra a empresa. Tá? Só que nesse exemplo aqui, o José não é beneficiário da justiça gratuita. Tá? E o juiz julgou o pedido, a sentença julgou, portanto, esse pedido improcedente, a sentença foi de improcedência e fixou as custas de R$500, que o José teve que recolher. Né? Teve que recolher essas custas lá no seu recurso ordinário. Tá? Então, no recurso ordinário do José, ele já recolheu. Né? Ele recolheu as custas e digamos que o tribunal deu provimento. Né? O tribunal deu provimento, portanto, a esse recurso. E aí, portanto, foi julgado procedente o pedido do José. Houve a inversão da sucumbência. Percebe aqui? É isso que acontece. E aí, nessa situação, como foi julgado procedente aqui no RO, a empresa, digamos que ela queira interpor o recurso de revista. Né? Sendo que o valor da condenação, o valor das custas, não foi modificado aqui no TRT. Tá? O valor fixado na sentença de custas, R$500, foi mantido lá no TRT. E aí a empresa ela quer interpor seu recurso de revista, ela fica na dúvida se tem que recolher as custas. Né? E nesse caso a empresa não vai precisar recolher as custas. Por que não? Porque as custas já foram recolhidas pelo José. Então descabe um novo pagamento aqui, como diz a súmula. Ela não vai recolher, ela interpõe o seu recurso e aí eu vou ter que ver o resultado do recurso. Né? Se após o recurso o pedido do José
ele continuou sendo julgado procedente, então nesse caso o José ganhou. Quem tem que pagar as custas é a empresa. Como o José já tinha adiantado aqui esses R$ 500, então a empresa ela vai ter que reembolsar. Tá? Ela vai ter que reembolsar o José, porque o José já tinha recolhido R$ 500, mas no final do processo, após o último recurso, o José perdeu, né? Ou melhor, a empresa perdeu, o José ganhou, né? E se o José ganhou, então ele vai ter que ser reembolsado das custas. Tá? Agora, se depois do recurso de revista o pedido do José ele foi julgado improcedente, né? Então nesse caso não tem nada que reembolsar ninguém. Porque o José, no final das contas, perdeu o processo, foi julgado improcedente, ele perdeu e ele tinha recolhido as custas. Né? Então, nesse caso, não tem nada que reverter e não tem nada que modificar aqui. Maravilha? Essa é a explicação aqui do inciso 2º da súmula 25. O inciso 3º, ele fala o seguinte, olha só, não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido à título de custas e tampouco intimação da parte para preparar o recurso, devendo ser as custas pagas ao final. Qual é a situação aqui? O que acontece algumas vezes é a sentença ela fixa um valor da condenação, digamos lá, o valor da condenação R$ 10.000, tá? R$ 10.000, a gente sabe que as custas são 2%, né, sobre o valor da condenação ou o valor da causa, e aí 2% disso aqui no caso vai ser o valor de R$ 200, certo? Se minha matemática não está errada, seria esse aqui o valor das custas. E aí pode ser que no acórdão, esse valor da condenação, por força dos recursos do reclamante, por exemplo, esse valor ele aumentou, ele foi de 10 para 15 mil. O valor da condenação ele foi para 15 mil. Logo, as custas aqui deveriam subir para R$ 300, que é 2% lá dos 15 mil, que é o novo valor da condenação. O que a súmula prevê aqui para nós é o seguinte, se tiver havido esse valor, esse acréscimo do valor da condenação, mas o valor das custas não foi calculado, essa modificação, esse aumento das custas não foi calculado, né, não foi indicado, e a parte não foi intimada, então, para preparar o recurso, né, para poder complementar isso, então essa diferença de custas aqui, que está faltando, né, esse valor que está faltando, vai ser pago apenas ao final. Né? Olha que interessante, o recurso aqui da parte, o recurso de revista no caso, ele não vai deixar de ser conhecido por deserção. Né? Por quê? Porque o tribunal deu mole, o tribunal vacilou. Né? O tribunal, quando aumenta o valor da condenação, o tribunal automaticamente tem que calcular as custas novamente. Né? E aí, após esse recálculo, a parte vai ter que complementar o valor das custas. Beleza. Agora, se o tribunal, apesar de aumentar o valor da condenação, o tribunal não aumenta o valor das custas, então o recurso não vai ser deserto. É isso que prevê a súmula 25, inciso 3º, beleza? E o inciso 4º é interessante porque ele fala o seguinte, olha só, o reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do artigo 790-A, parágrafo único da CLT. Tá? O 790-A, parágrafo único da CLT, é aquele que prevê que a fazenda pública é isenta do pagamento de custas. Felipe, o que é fazenda pública? A fazenda pública é a União, os estados e os municípios. E também as autarquias e fundações públicas de direito público. Tá? Então, sempre que eu tiver com a fazenda pública, algum desses entes, então, ele é isento do pagamento de custas. Mas a fazenda pública, por mais que ela seja isenta do pagamento de custas, ela vai ter a obrigação de reembolsar. Se ela for vencida ao final, ela vai ter que reembolsar a parte que adiantou aquelas custas. Tá? Vamos trabalhar com um exemplo novamente. Vamos pensar que o José ajuizou uma reclamação trabalhista, digamos, contra o município. Tá? Ele era empregado público, né? Empregado público seletista, regido pela CLT, e a reclamação trabalhista foi julgada pela Justiça do Trabalho. E o José, no caso, por ser um servidor público ativo, com uma remuneração alta, né, digamos lá, ele tinha um salário bastante elevado, o juiz não deferiu o benefício da justiça gratuita para ele. Tá? Então o José ele vai ter que recolher custas, certo? E aí a sentença foi uma sentença de improcedência. A sentença, portanto, foi contrária ao José. Tá? O José foi lá e recolheu as custas de R$ 500 que o juiz fixou. E aí ele interpõe o seu recurso ordinário, né? E no recurso ordinário é julgado procedente o pedido do José. Aqui houve uma inversão do ônus da sucumbência. Né? Então aqueles R$ 500, portanto,
eles passam a ser de responsabilidade do réu, aqui no caso do município. Beleza? É isso que vai acontecer. Pode ter recurso de revista ou pode não ter, mas enfim, no final das contas, o pedido do José, ele é julgado procedente, transitou em julgado procedente, o José ganhou o processo, portanto, tá? Só que o José, ele tinha recolhido custas porque na sentença inicialmente foi julgado contra ele, ele só conseguiu reverter isso no recurso. Então o município, nesse caso, vai precisar reembolsar o José. Essa quantia de R$ 500, então, ela vai ser reembolsada, né, pelo município ao José, né, porque o município, ao final, foi a parte sucumbente, beleza? E aí perceba o seguinte, esse entendimento aqui, ele vale para a fazenda pública, tá? Ele vale quando o reclamado for fazenda pública, aqui nesse nosso exemplo, tá? Se for uma situação que envolva beneficiário da justiça gratuita, né, ou que envolva eventualmente o Ministério Público do Trabalho, né, porque não fazem parte aqui do 790A, parágrafo único da CLT, essas pessoas aqui, quer dizer, MPT e beneficiário da justiça gratuita, eles não reembolsam ninguém. Tá? E se eles não reembolsam ninguém, isso quer dizer então que eventual reembolso vai ter que ser pedido pelo interessado diretamente à União. Tá? Então a pessoa vai ter que fazer um requerimento administrativo à União, ou eventualmente até na via judicial, vai ser uma ação que vai tramitar na Justiça Federal e não na Justiça do Trabalho, pedindo o reembolso, já que o sujeito pagou custas, né? No final do processo ele acabou sendo vencedor, ele tinha sido vencido, depois passou a vencedor, e ele não pode ter reembolso porque a parte adversária é beneficiária da justiça gratuita ou é o MPT, e esses dois aqui não reembolsam, tá? Então o reembolso só acontece no caso de fazenda pública, União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas de direito público. Maravilha, minha gente? Essa é a explicação da súmula número 25 do TST, súmula bastante importante, como a gente acabou de perceber. Um abraço e continue acompanhando o nosso desafio das súmulas do TST.